Bom, então vamos dar início ao nosso webinar sobre construção de estratégia de advocacy. Queria dar boas-vindas a todos e a todas, é um prazer estar aqui com vocês. Eu estou aqui falando de São Paulo, a Andrea, já vou apresentá-la e ela também vai iniciar a fala dela, está junto com a Jéssica lá no Imaflora, em Piracicaba. E a ideia desse webinar é a gente bater um papo, então, sobre os desafios e métodos para construir estratégia de advocacy. E ele faz parte do lançamento de um guia que o Imaflora lançou ontem. Ontem foi o Dia da Democracia, o dia definido pela ONU como o Dia Internacional da Democracia. Então, o Imaflora aproveitou para lançar esse guia no dia 15, né, para celebrar o Dia da Democracia. Então, o nosso webinar também ele faz parte aí desse processo de lançamento do guia, e a gente vai trazer alguns elementos desse documento, né, e bater um papo em cima do método que foi elaborado. Eu e a Andrea somos os autores desse guia, então a ideia é a gente bater um papo sobre esse método, sobre as etapas que a gente sugere de construção de estratégia de advocacy, e vocês vão ter acesso, já tem acesso para quem ainda não baixou, ele está no site do Imaflora, que é o www.imaflora.org. Eu vou compartilhar aqui a tela com vocês, que tem uma apresentação. E aí, antes de passar a bola para a Andrea, esse guia ele nasceu já há alguns anos de uma intenção do Imaflora de construir um método, né, de elaboração de estratégia de advocacy. O Imaflora é uma organização que já atua com a advocacy desde a sua fundação, e sentiu a necessidade, então, de ter um método mais estruturado, de um passo a passo de construção de estratégias e também de definição conceitual sobre estratégia de advocacy. E no processo de elaboração desse guia, a gente percebeu que fazia muito mais sentido ser um documento público, já que essa necessidade que até então motivou o Imaflora, a gente percebeu que era uma necessidade também de outras organizações, né? Tanto que a gente vive hoje num momento em que vão surgindo cursos de advocacy, oficinas, eventos, porque existe uma demanda da sociedade civil de compreender mais, né, como construir as suas estratégias. Eu trabalhei no Imaflora até o início desse ano, hoje eu não estou mais vinculado à instituição, mas quando eu comecei, né, um dos autores da cartilha, eu ainda estava na instituição, e a gente conclui, então, esse documento agora. E aí o objetivo, como eu disse, é bater um papo com vocês em cima desse conteúdo e em cima também da experiência minha e da Andrea com esse tema de advocacy. Então, aqui só o material aí de lançamento do guia, né? A capa dele, então quem quiser entra no site do Imaflora e faz o download. O material está disponibilizado online de forma gratuita. Tem-se a intenção de imprimir, mas por enquanto ele está só na versão digital, e aí todos podem ter acesso e divulgar amplamente. Então, como eu comentei no início, para quem não estava desde o começo, a ideia é agora, Andrea, depois eu apresentar um pouco desse conteúdo, de reflexões sobre estratégia de advocacy. A gente vai fazer isso em cerca de 30 minutos, para que depois a gente tenha mais 30 minutos para ser um processo aí de interação com todos vocês. Então, eu passo a palavra para a Andrea e apresento ela. A Andrea, ela é cientista social, mestre em Sociologia Política e doutora em Ciências Sociais, é coordenadora do MBA de Relações Governamentais da GV e de um curso de curta duração em Advocacy. É uma das maiores especialistas aí nesses temas, né, nesses campos aí de Advocacy Lobby, com quem eu tenho a alegria de ter compartilhado essa autoria. E aí passo a palavra para a Andrea. Oi, Renato, tudo bom? Olá, todo mundo. Estou vendo que tem 33 pessoas aqui nos acompanhando. É uma grande honra. Foi uma grande honra trabalhar com o Renato. Ele é um profissional excepcional, compartilha muito conhecimento e eu estou extremamente feliz por conta desse lançamento, do lançamento desse guia, que é o segundo guia em advocacy em português, né? A única documentação que a gente tem nesse sentido de trazer uma metodologia
para ser aplicada na prática, é um guia do Tier Fund, e é imenso, é um guia de 250 páginas, ele é sobre um tema bem específico, né? E o nosso tem esse objetivo de ser mais direto ao ponto, para auxiliar as organizações a efetivamente gerar impacto. Antes de eu começar a falar um pouquinho, né, eu vou destrinchar um pouco o conceito de advocacy, eu queria fazer alguns agradecimentos. Primeiro, eu queria agradecer um grande amigo meu, Lucas Ambrosio. Enquanto eu fazia o pós-doc na GV, ele fazia o doutorado, e graças ao Lucas que eu conheci o Renato, aqui em Piracicaba, conheci o Imaflora, então eu quero agradecer o Lucas por ter feito essa ponte, agradecer o Renato pela parceria, agradecer o Imaflora por essa oportunidade incrível, né? E também agradecer o apoio da RAC. E, sobretudo, agradecer as 35 pessoas que estão acompanhando agora, né? Sensacional. Bom, o que eu queria comentar com vocês, então, e depois nós podemos aprofundar esse debate, né? Como a maioria de vocês já trabalham no campo social, vocês sabem que advocacy é um termo que não tem consenso, né? Então, a gente vai encontrar, inclusive nas dezenas de guias de advocacy que a gente consultou para escrever esse guia, cada um deles traz uma conceituação de advocacy diferente. O interessante, então, é partir da própria conceituação que o dicionário traz, né? Então, no dicionário tradicional, o que advocacy significa? Significa apoio público a uma causa ou política específica. Aqui no Brasil, a gente tem algumas questões que devem ser levadas em consideração, que estão relacionadas ao próprio estigma de marginalidade que o lobby possui, né? Então, o advocacy, ele acabou se transformando numa saída para aqueles que querem participar de forma mais contundente da influência nas políticas públicas, sem estar associado à corrupção e tráfico de influência, né? Então, é interessante que na cartilha, o que a gente traz? Nós trazemos a conceituação de advocacy a partir de 3 campos de definição, né? E essa definição que vocês veem na tela é a definição que se alinha ao primeiro campo, que é aquela que diz o seguinte, que advocacy é um conjunto de atividades voltadas para influenciar e promover mudanças em políticas públicas, tá? Ou o que em inglês a gente costuma chamar de policy change, tá? O que é advocacy para nós? O advocacy é o conjunto de ações estrategicamente definidas e orientadas que busca promover mudanças em políticas públicas locais, regionais, nacionais ou internacionais, visando alcançar a missão, a visão e os objetivos estratégicos de uma organização ou coalizão de organizações. Por que esse conceito é tão importante e quais são as questões a chamar atenção? Primeiro, que advocacy é um conjunto de ações organizadas e planejadas, com um propósito específico para gerar a mudança social e que está intrinsecamente relacionada a uma mudança mais estrutural via políticas públicas, tá? Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes o advocacy ele se confunde com lobby e ele se confunde também com ativismo, né? Então, se nós formos utilizar a literatura, principalmente a literatura internacional, para nos ajudar a distinguir advocacy de lobby e de ativismo, o que nós vamos ver? Que o advocacy ele vai ser uma estratégia mais voltada à busca do engajamento e da mobilização de públicos e muito utilizada para a formação de agenda. Então, é extremamente importante nessa fase do ciclo de políticas públicas nós termos uma ação estratégica organizada e planejada de advocacy. O lobby, por outro lado, ele é de defesa de interesses junto a membros do poder público que podem tomar decisões relacionadas a políticas públicas. Ele está intrinsecamente relacionado a um contato direto com o tomador de decisão, né? Então, se uma organização ela tem que definir no seu plano de ação se ela vai usar uma estratégia de advocacy, se ela vai usar uma estratégia de lobby, qual é o primeiro elemento que ela tem que ter em mente? Qual é o acesso que ela tem ao tomador de decisão, né? Então, se ela tem o acesso ao tomador de decisão e ela deseja acessar esse tomador de decisão, ela pode usar uma estratégia de lobby.
se ela não tem acesso ou ela não deseja fazer o contato direto com o tomador de decisão, então ela precisa construir uma estratégia de advocacy. E aí eu fiquei devendo os outros 2 campos de definição. Então, o primeiro campo de definição é esse ao qual a gente tá filiado, né? O que vai definir advocacy como um conjunto de atividades voltadas para influenciar e promover mudanças em políticas públicas. O segundo campo, ele é mais amplo e ele inclui mudanças não apenas em políticas públicas, mas também mudanças em comportamentos e práticas em um maior apoio a uma causa, né? Bom, e o terceiro campo, ele já está relacionado à finalidade do advocacy, né? E não às atividades que compõem esse conceito. E aí, como ele está relacionado à finalidade, eu acho que esse é o campo mais complexo, né? Quando a gente tenta conceituar um fenômeno pela sua finalidade. Para nós, o advocacy, ele deve gerar mudança social via políticas públicas, né? Mas ele é uma atividade, ser entendido como esse conjunto de ações, certo? Então, na prática, como que nós poderíamos distinguir o advocacy do lobby? E aí, daqui a pouquinho, eu vou falar um pouquinho da distinção do cooperativismo, tá? Bom, então, como a gente está falando, o advocacy é uma estratégia mais indireta, quando eu ainda não tenho acesso aos tomadores de decisão, ou não quero fazer um contato direto com esses tomadores de decisão, e o lobby, um contato mais direto com esses tomadores de decisão. André, só um minuto, André. Bárbara, se você puder fechar o seu microfone. Obrigado. Eu reforço o pedido a todos para fecharem o microfone, que às vezes vem o som das salas e acaba interferindo um pouco. Aí, na hora do diálogo, quem quiser fazer pergunta, fica à vontade para abrir. Todo mundo está me ouvindo bem, Renato? Agora acho que saiu o som de fundo, Andréa. Pode seguir. Pode seguir? Eu estou falando muito rápido? Não? Tá bom, obrigada. E às vezes eu me empolgo e falo muito rápido. E aí, como a gente não tem essa interação direta aqui, que eu não estou vendo o rosto de quem está conversando comigo, fica mais difícil de calibrar aqui a velocidade da fala. Caso eu esteja falando muito rápido, me mandam uma mensagem aqui, tá bom, pessoal? Pelo chat, por favor. Beleza, agora ficou melhor então. A Liliane está dizendo que agora ficou bom. Que ótimo. Vamos continuar então. Bom, a distinção então, pessoal, entre o advocacy e o ativismo, ela está relacionada ao fato de que o ativismo, ele é uma estratégia que visa obter o apoio popular para uma causa, tá? Ou colocar um problema na agenda pública. Mas o ativismo, ele tem sempre um elemento de transgressão às regras instituídas e nem sempre ele está buscando uma concertação ou um consenso, né? Então, esses dois elementos, eles vão dar essa diferença com o advocacy, porque tanto o advocacy quanto o lobby são estratégias para quem quer contribuir com as decisões que estão sendo levadas até o governo representativo, né? Então, obviamente que existe essa questão de, muitas vezes, desafiar o status quo, mas não para destruí-lo, e sim para contribuir, né? Para levar o seu ponto de vista, para levar a sua opinião, para levar a sua solução do problema público, porque eu acho que é disso que a gente está falando, né? O advocacy é uma extraordinária ferramenta para que nós possamos levar até o poder público a solução do problema público que a gente acha que é a mais adequada para aquela questão naquele momento, né? Então, isso é super importante. Bom, e aí, eu queria também mostrar... Troca o slide, por favor. Isso. Esse slide que vocês estão vendo, eles vão distinguir os 3 conceitos, o lobby, o advocacy e o ativismo, pelas atividades mais comuns desses elementos que a gente está discutindo aqui. Espera que eu não estou enxergando, só um minuto. Esse negócio de webinar não é para qualquer um, viu? Bom, melhorou. Bom, então vamos ver aqui, ó. No nosso canto, do canto direito da tela, vocês verão as atividades mais tradicionais de lobby. No campo esquerdo, as atividades mais tradicionais
de ativismo, e ao centro as atividades tradicionais de advocacy. Quanto mais à direita, mais busca pelo consenso e mais busca por interesses privados. Quanto mais à esquerda, mais a busca pelo confronto e também a busca pelo interesse público, tá? Então, o que é interessante levar em consideração aqui é que o advocacy está aqui nesse meio, né? Ele está nesse local de moderação, de busca pelo diálogo, de concertação, de contribuir para que a solução do problema público seja efetivamente, ela seja eficaz e seja eficiente para o maior número possível de pessoas, tá? Esse slide aqui, inclusive essa imagem, ela está na cartilha, então vocês terão essa imagem à disposição para esmiuçá-la, né, mais para frente, tá bom? E pode trocar então, Renato. E agora eu quero ir para falar um pouquinho do ponto de vista prático, né? Então a gente escolheu 3 campanhas de advocacy só para empolgar mais aqui, para incentivar a nossa audiência, que já está em 39 pessoas, o que me deixa extremamente feliz. Bom, a primeira campanha que eu queria dividir com vocês é a campanha que foi realizada pela Põe no Rótulo, né, que é uma organização composta que lá nos seus primórdios ela surgiu com um trabalho super comprometido de 7 mães que tinham filhos com seríssimas alergias alimentares, né? Então são 7 famílias, 7 mães com um problema em comum. Os filhos corriam risco de vida se ingerissem determinados alimentos, e elas se encontram num grupo no Facebook e resolvem tomar o destino em suas mãos, né? Então, o que eu acho muito importante no advocacy é justamente esse empoderamento que essa estratégia ela dá, né? Tanto para os grupos quanto para as pessoas. O cidadão brasileiro, em muitos momentos, ele se sente muito impotente, né? Então, o advocacy, ele pode nos dar, pode nos devolver esse poder. Eu vou falar rapidamente sobre o caso do Põe no Rótulo. Depois, se vocês quiserem conhecer o caso do Carne ao Molho Madelha, do Greenpeace, e o Seja Legal para a Amazônia, tem todas essas informações na internet. Então, voltando aqui para o caso do Põe no Rótulo. Essas 7 famílias, elas se organizaram, tá? Fizeram uma campanha pela internet. Em 3 dias, essas 7 mães conseguiram 5.000 likes, tá? E começaram, então, a fazer uma discussão sobre a rotulagem dos alimentos. E identificaram que o locus para fazer essa discussão seria a Anvisa. Então, construíram um plano de ação para influenciar a política de rotulagem de alimentos no Brasil, tá? E quais foram os caminhos que esse grupo percorreu? Eles utilizaram incidência na mídia, a produção de cartilhas informativas sobre convivência com alergias, fizeram relacionamento com celebridades para ampliação da campanha e também o acompanhamento dos processos judiciários e o processo junto à Anvisa, participando ativamente de consultas e audiências públicas, tá? O resultado dessa ação de advocacy, e uma ação de advocacy ela é sempre mais abrangente de uma campanha, do que uma campanha específica, um plano de ação de advocacy para que você alcance o seu objetivo. Você pode fazer várias campanhas durante o caminho para alcançar esse objetivo. Nesse caso em específico, essa primeira campanha do Põe no Rótulo foi extremamente exitosa, que faz com que a gente efetivamente tenha uma política de rotulagem de alimentos, né, que melhorou a vida de milhões de alérgicos que a gente tem no Brasil, tá bom? Então, os outros para a gente não passar da meia hora, os outros casos eu vou deixar para que vocês mesmos pesquisem na internet. Vou passar a palavra para você então, Renato, pode ser? Pode sim, André. Bom, então, dando continuidade, obrigado, André. Aqui a gente traz um pouco o porquê desenvolver estratégias de advocacy, né? A nossa experiência é que o campo da sociedade civil atua muito com advocacy, né? A gente está dando talvez está utilizando um termo novo, mas para algo que a sociedade civil faz
desde sempre e cada vez mais desde a redemocratização, que é tentar incidir em políticas públicas, né? Acho que o campo da advocacy traz de novidade, talvez, é olhar para isso de forma mais estratégica e o processo de construção ser mais estratégico e mais sistemático, né? Isso não quer dizer que, se elaborar uma boa estratégia, com certeza a gente vai conseguir o impacto esperado na política pública. Mas, certamente, construindo uma estratégia, a chance de conseguir isso é maior, né? Então, aqui são alguns motivos que justificam a importância, né, de construir uma estratégia de advocacy. Então, vai nessa linha de efetividade, né, o alinhamento das ações de advocacy com os objetivos estratégicos da organização, saber melhor onde colocar os recursos, diminuir risco e aumentar oportunidades, identificar a oportunidade de coordenação e de colaboração, ajudar a navegar, né, no mundo complexo que é da política pública. Então, a estratégia, não existe bala de prata, né, para incidir em política pública, mas ter uma boa estratégia ajuda a organizar melhor o que deve ser feito, né? E ajuda a definir os resultados intermediários, né, quando o objetivo aí de médio e longo prazo tem que ser mantido. E um outro ponto que é importante salientar é a dimensão de pesquisa relacionada ao advocacy, né? Quando a gente fala pesquisa, não é necessariamente uma pesquisa com método científico. Pode ser também, né? E pesquisas com um bom método podem levar a gente a ir mais a fundo, mas aqui é pesquisa no sentido também de levantamento e análise de informações, né? Então, essa dimensão de ter capacidade de ter acesso, sistematizar e analisar informações, ela vai ser importante para todo o ciclo de construção da estratégia e de implementação da estratégia, né? Então, por exemplo, se eu tenho como uma causa diminuir o desmatamento na Amazônia, se eu conseguir compreender mais o que já existe de conhecimento acumulado sobre esse tema, eu vou conseguir identificar, provavelmente, qual é a política pública mais adequada ou quais são as políticas públicas mais adequadas para eu conseguir atingir essa determinada causa, né? E aí, levantamento de informações também serve para saber qual que é a posição dos tomadores de decisão, quais são os interesses que eles têm, quais são os pontos de maior sensibilidade para tentar fazer com que eles tomem a decisão de acordo com o que a gente busca, né? E também as informações servem para monitorar e avaliar se a nossa estratégia está indo na direção correta, né? E aí, claro, as organizações, elas já têm um conhecimento interno, geralmente, sobre o tema, né, que busca incidir. E aí tem uma série de outras fontes externas que podem ser utilizadas, né? Relatórios, pesquisas de outros atores, entrevistas com especialistas. Hoje a gente conta com a Lei de Acesso à Informação, que é um instrumento que pode ser usado para advocacy, na medida que ela é um instrumento forte e o Estado, em tese, é obrigado a responder pedidos de informação. Então, a gente pode coletar informações por meio da lei e informantes-chave, né? Na medida em que vai se construindo relações com tomadores de decisão, assessores, servidores públicos, a gente consegue antecipar e ter acesso a informações estratégicas, né? E aí a gente entra, né, no que talvez seja o coração aí desse guia e dessa proposta, que são os 10 passos para a construção de uma estratégia de advocacy. Como a Andrea comentou, né, esses passos eles foram pensados a partir de guias que já existem e também da experiência do Imaflora e nossa como autores, né? E aí eu vou passar brevemente, né, a ideia não é fazer uma apresentação exaustiva, eu vou passar brevemente, aí a gente pode dialogar no final e também na cartilha vocês vão ter um detalhamento maior, né? Mas a ideia do primeiro passo é construir uma teoria de mudança. Isso é muito importante porque muitas vezes a gente não conecta de forma tão direta a política pública que a gente quer incidir numa teoria mais ampla de mudança, né? Quando a gente quer incidir numa política pública, a incidência não é um fim em si mesmo, mas ela é um meio para a gente alcançar uma determinada finalidade que aqui a gente colocou, né? A saída de um problema, que é uma situação que a gente considera inadequada, e faz parte ali da nossa missão enquanto organização resolver, para chegar no impacto de médio e longo prazo. Então, a gente até colocou na cartilha 2 exemplos, né? Um de o fim do desmatamento na Amazônia e um outro exemplo relacionado à diminuição de mortalidade no trânsito em São Paulo.
Então, quando a gente pensa nesses dois exemplos, a gente está falando de impactos de médio e longo prazo. Dentro de cada um desses exemplos, que pode ser algo na Amazônia ou algo no município, a gente pode pensar num conjunto amplo de políticas públicas que precisam ser mobilizadas para resolver uma determinada situação, né? Dificilmente a gente atinge um impacto em problemas que são complexos mobilizando uma única política pública. E tem outras questões que a gente precisa mobilizar que nem são políticas públicas, como, por exemplo, sensibilizar a sociedade, mudar comportamento de atores privados. Então, isso não necessariamente está no campo de políticas públicas, mas também são mudanças que precisam ser feitas para se atingir um objetivo final. Então, a teoria da mudança, eu não vou explicar o método em detalhe, que está lá no guia, mas é a ideia de a gente entender quais são os resultados intermediários entre um problema que a gente tem e o impacto de médio e longo prazo que a gente quer alcançar. E a ideia com essa teoria da mudança é a gente enxergar quais dessas mudanças que precisam ocorrer são políticas públicas. Porque isso permite a gente ir para o passo 2, que é escolher qual política pública ou quais políticas públicas de fato vão fazer parte da nossa estratégia, né? A nossa experiência, e aí não sei se vocês têm a mesma percepção, é que geralmente as nossas organizações elas querem impactar uma série enorme de políticas públicas ao mesmo tempo. E para cada política pública é necessária uma estratégia, porque cada uma delas vai ter um grupo de tomadores de decisão, vão ter processos decisórios específicos, vão ter mensagens que precisam ser elaboradas. Então, no guia a gente sugere muito a relevância de se priorizar, né? Dentro de uma teoria de mudança ampla, do impacto que eu quero causar, eu identifico aquelas que precisam ser mobilizadas no passo 1, e o passo 2 dentre todas as políticas públicas que eu tenho ou alguém tem que mobilizar para chegar ao impacto, quais delas, de fato, eu vou dedicar tempo e energia. E aí, para escolher essa política pública, a gente adaptou um método que é uma matriz de priorização, onde a gente pode pensar em cada coluna uma política pública que foi previamente pensada. Então, a gente tem um conjunto aí de políticas públicas que a gente vai avaliá-las a partir de um conjunto de critérios, né? Então, por exemplo, faz mais sentido, a priori, eu escolher uma política que já tem apoio significativo na sociedade, ou uma política onde eu tenho potenciais parceiros, aquela política que está mais alinhada à missão da minha organização. Então, o exercício aqui é pensar a partir desses critérios e fazer uma espécie de pontuação que ajude a organização a definir uma política ou algumas políticas que, de fato, vão ser objeto da estratégia. E, a partir dessa priorização, a ideia, ainda no passo 2, é refinar melhor, né? Então, por exemplo, se eu comecei lá atacando o desmatamento na Amazônia e eu entendo que, para resolver esse problema, eu preciso criar unidades de conservação, isso já é um passo importante, eu já priorizei, né, o meu tema, mas ainda está muito genérico. Então, no objetivo de advocacy é onde a gente vai refinar, né? E refinar significa dizer a quantidade, né? Eu estou falando de unidade de conservação, quantas, de qual tamanho, aonde isso vai acontecer, porque se eu falar que é uma unidade de consideração federal, um conjunto de tomadores de decisão, se eu falar que é estadual no Pará ou em Rondônia, vão ser outros, e também quando que eu quero atingir esse objetivo. Então, a gente vai especificando isso até chegar no objetivo mais bem recortado, já com uma cara até de meta, e os resultados intermediários para eu chegar a esse objetivo de advocacy. O passo 3 seria, a partir do momento que eu defino exatamente a política pública que eu quero influenciar, eu compreender melhor o processo decisório dessa política, né? Porque é entendendo esse processo, os tempos dele, que eu vou identificar melhor, inclusive quem são os tomadores de decisão e algumas oportunidades de incidência. E aqui a gente traz que todo o processo decisório ele tem uma dimensão formal, que são as regras do jogo, né? Então, se eu pensar um projeto de lei no Congresso Nacional, eu vou ter as regras formais que vão definir qual que é o procedimento de tramitação de um projeto de lei e quem são os decisores em cada uma dessas etapas, né? Então, compreender as regras formais do jogo é importante,
mas todo o processo decisório tem uma dimensão informal, que não necessariamente está escrita, mas que faz parte da dinâmica política e os atores seguem mesmo essas regras informais, e isso precisa ser mapeado também. E aqui a gente traz umas perguntas, né, um conjunto de perguntas, que é a ferramenta 4 do guia, que podem ajudar a melhor compreender essas etapas, né? Começando pelas regras do jogo, aí identificar as etapas formais, informais, quem são os tomadores de decisão. E uma última pergunta para destacar nesse passo é entender quais são os instrumentos formais de participação, né? Porque a nossa democracia foi criando aí, desde a redemocratização, alguns instrumentos, como conselhos, audiências, consultas públicas, que foram pensadas justamente para que a sociedade possa levar a sua opinião para essas tomadas de decisão, né? Claro que é preciso refletir sobre a efetividade desses espaços, né? Se de fato o que é discutido ali ajuda na tomada de decisão, e olhar para o contexto que a gente vive atualmente, né, onde esses espaços, vários deles estão sob ameaça. A partir do mapeamento do processo decisório, o passo 4 é identificar o público-alvo, né? Em toda a política pública, vai existir um conjunto grande de atores que gravitam em torno dela e que têm algum interesse, né, em relação a ela. Se a gente pensar Código Florestal, né, daria para a gente pensar uma lista aí de dezenas de atores que têm algum interesse na mudança da legislação, tanto para enfraquecer, né, o caráter de proteção e de conservação, quanto aqueles que querem manter ou fortalecer, né? Então não dá para lidar com todos os atores ao mesmo tempo, mesmo quando a gente pensa em uma política pública só. E aí o passo 4 é um pouco esse, né? Como a gente identifica, prioriza e incide nesses atores. E aí dá para pensar os atores, a audiência primária, que é aquele ator, aquele conjunto de atores que tomam a decisão direta sobre a política. Então eles têm um poder institucional de tomada de decisão, e o que a gente pode chamar de influenciadores, ou audiência secundária. São aqueles que não tomam a decisão diretamente, mas influenciam aqueles que tomam a decisão, né? Então, se eu pensar um deputado federal, talvez eu não tenha acesso diretamente a ele, mas eu sei quem ele ouve. Então, esse seria a minha audiência secundária. E a sugestão no guia é fazer uma matriz de stakeholders. Imagino que muitos já tenham lidado com esse tipo de matriz, que basicamente é colocar os aliados de um lado, os opositores de outro, e aí pensando aliados e opositores ao meu objetivo de advocacy. Eu quero influenciar determinada política pública, quem é favorável a essa mudança e quem é contra, e colocar no eixo vertical o poder e a influência que eles têm em relação à política pública, né? Não em geral, né, de forma abstrata, mas em relação à política pública. E aqui é só um exemplo, né? Vamos imaginar essa questão, por exemplo, de mineração em terras indígenas, né? Eu posso pensar no campo de aliados as ONGs socioambientais. Então, as ONGs elas são bastante aliadas, porque elas não querem aprovar, mas elas têm um poder ali intermediário, né? E a gente pode colocar aqui em verde alto o Ministério Público, que tem um poder mais alto, mas que não necessariamente está mobilizado em torno da causa, né? E aqui em amarelo eu posso colocar o poder público, em vermelho aqueles que têm interesse direto em fazer a mineração nessas áreas, né? Só um exemplo rápido. E aí a minha estratégia de advocacy pode ser pensada como as ações que eu vou fazer para mobilizar esses atores, né? O que eu quero numa estratégia? Eu quero que o meu campo tenha mais poder e se coloque ainda mais enfaticamente em relação àquela política, que um ator que já é poderoso e tende a estar no meu campo, ele seja ainda mais enfático nisso, que o poder público decida da forma que eu acho que tem que definir, e que os atores contrários à minha causa, eles sejam menos contrários a essa causa e também tenham menos poder relativo em relação a essa política pública. Então, incidir em advocacy pode ser lido também dessa forma, né? Como que eu incido nos atores para que eles venham para o meu campo e tomem decisões alinhados à minha causa, né? E aí, a partir de identificar os atores, né, e colocar todos eles aqui, nesse exercício da matriz, a gente pode listar todos. O exercício seguinte é definir quais aqueles com quem de fato eu vou me relacionar, né?
que aí podem ser priorizados aqueles que eu já tenho acesso, aqueles que tomam decisão, aqueles que, de alguma forma, já são sensíveis à minha causa, para que eu possa selecionar somente alguns com quem, de fato, eu vou ter algum tipo de incidência. Não vou detalhar esse quadrinho aqui, mas ele é uma espécie de plano de ação por ator, né? O que eu vou fazer em cada um desses atores para que eu possa atingir o que eu quero deles, né? Na sequência, 15 horas, eu passo o webinar sobre advocacy. Pessoal, peço para fechar o microfone. E aí o passo 5 é a gente olhar para esse conjunto de atores e pensar quais deles podem ser parceiros, né? Ou membros de coalizões. No guia a gente detalha um pouquinho mais, mas os parceiros são aqueles que podem atuar de forma mais pontual ou menos permanente ao longo da minha estratégia, né? E as coalizões, as redes, as alianças são aqueles grupos de organizações que vão atuar de forma um pouco mais estável ao longo do processo, podendo ser coalizões institucionalizadas ou não, né? E a gente chama atenção para olhar para as vantagens, né, de se fazer advocacy com parcerias e coalizões, mas também para as desvantagens, né? Primeiro que, assim, de forma mais geral, dificilmente a gente consegue incidir em políticas públicas de forma isolada, né? Então, sempre olhar com uma certa simpatia em fazer alianças, parcerias, porque isso aumenta a nossa legitimidade, credibilidade e o alcance da nossa estratégia, né? Então, isso ajuda de várias formas a coordenar atividades, né? Compartilhar experiências, aumentar o alcance, reduzir vulnerabilidades, já que nenhuma instituição sozinha fica no front, né? Mas de forma compartilhada. Mas é preciso olhar para as desvantagens também, né? Como o tempo gasto na gestão dessa coalizão, a necessidade sempre de se entrar em consensos mínimos, o que pode chegar em posições que não necessariamente são aquelas que as organizações individualmente querem, né, definir, e também um pouco de concentrar responsabilidades em alguns atores, né? Boa parte dessas desvantagens podem ser pelo menos diminuídas quando as regras de governança da coalizão são bem definidas, quando o objetivo está claro para todos, a responsabilidade está clara para todas, né? Mas é importante olhar também para esses aspectos que podem não ser vantajosos, né? Mas de forma geral a advocacy faz muito mais sentido fazer em parceria, né? E aí a partir dessa reflexão os métodos, né, as ferramentas, elas são essas duas, que é identificar os parceiros e pensar as contribuições que cada um pode trazer para a estratégia e definir, né, se como parte da sua estratégia vai ser atuar por meio de uma coalizão já existente ou mesmo ajudar a formar uma coalizão nova, né? Aí o passo 6, já estamos na nossa segunda metade aí dos passos, né? Seria elaborar a mensagem, pensando a mensagem como o resumo da comunicação que vai ser colocada a público, né? E ela tem um papel central, porque é a partir dessa mensagem que o público vai perceber a sua ação de advocacy, seja uma campanha estruturada, seja uma ação mais específica, mas compreender e definir uma mensagem é importante, porque ajuda a dar coerência a toda a estratégia de advocacy, né? A todos os atores envolvidos vão perceber de forma mais coerente, mais integrada o que se quer, a demanda que se quer, e também isso pode facilitar a circulação e a memorização da mensagem, né? Se cada hora a minha mensagem advocacy, ela vem de uma forma diferente, fica mais difícil para o público-alvo ou para a sociedade em geral compreender o que se quer, né? O que se está falando. E aqui, como instrumento para isso, né? A gente sugere uma estrutura de mensagem, né, onde você traz o problema, a evidência que explica aquele problema, o exemplo que dá uma cara mais sensível, humana, né, para o impacto desse problema, e a ação que se deseja que alguém tome, né? Isso é importante porque a advocacy, no limite, é fazer com que os tomadores de decisão e aquilo que a gente chama de influenciadores se mobilizem em direção ao seu tema, né, ao seu objetivo de advocacy. E a gente também traz uma questão que são as mensagens secundárias, né? Às vezes a gente tem uma mensagem primária, que é uma mensagem mais geral,
que serve para um grupo diverso de atores, mas muitas vezes é necessário pensar mensagens secundárias que são aquelas para grupos de atores específicos, né? Então, se eu estou falando com o setor privado, talvez os argumentos que melhor mobilizem esse grupo vão ser específicos, né? Se eu estou falando com parlamentares, com um secretário ou um ministro da economia, argumentos técnicos, econômicos vão ser mais interessantes. Com parlamentares, argumentos que mostrem a posição da opinião pública pode ser mais importante. Então, aqui é uma ideia da gente também customizar as mensagens de acordo com a audiência que a gente quer atingir, né? O passo 7 seria escolher mensageiros, que são aquelas pessoas ou organizações que vão trazer a público a nossa mensagem, né? E aí entendendo que mensageiros diferentes vão ter impactos diferentes, né? Então, uma ONG ambiental, vamos pensar até o exemplo que a Andrea trouxe, né? A campanha Seja Legal com a Amazônia, que busca atacar o problema da grilagem da terra, né? E do desmatamento ilegal. É uma campanha que é elaborada por ONGs, né, socioambientais e por representantes do setor produtivo, do agronegócio. Uma ONG falando desse tema tem um peso diferente de uma organização do agronegócio falando sobre o mesmo tema. A mensagem pode ser a mesma, mas um ator falando e o outro ator falando vão ter pesos diferentes, especialmente quando a gente pensa em públicos diferentes, né? Talvez a ONG falando para a sociedade civil mais sensibilizada pela causa ambiental vai ter um peso grande. Mas essa mesma ONG falando para os produtores rurais vai ter um peso menor do que uma organização do agronegócio falando a mesma coisa. Então aqui é um pouco essa ideia da gente olhar para os mensageiros que muitas vezes não precisam ser e nem é ideal que seja das nossas organizações. Podem ser outros atores, parceiros, né, ou mesmo celebridades, se a gente quer que essa mensagem chegue mais longe, né? Enfim. Então, aqui é um pouco essa reflexão de como a gente escolhe os mensageiros, quem é o público para cada um desses mensageiros, quais atividades que a gente quer que eles vocalizem isso, por que a gente está escolhendo e o que é importante, o que eu preciso fazer para engajar esse mensageiro que não necessariamente já está sensibilizado e quer falar em nome da causa que eu estou defendendo, né? E aí, só no passo 8, esse é um ponto importante, que a gente vai definir, de fato, as atividades, né? Isso a gente chama atenção porque muitas vezes a gente vai construir estratégias de advocacy e a gente define vagamente qual que é o nosso objetivo, muitas vezes ele ainda não está claro, e a gente passa direto para definir a lista de atividades que a gente vai querer implementar. E aí a gente chama atenção que é só o passo 8, na lógica que a gente construiu, né? Onde de fato a gente vai pensar as atividades, porque as atividades elas derivam de todas as outras definições e elas vão ter sentido a partir de todas as outras definições. E além disso, elas precisam levar em conta esses itens que a gente colocou, né? Por exemplo, o contexto político, né? Se eu tenho uma sociedade que ainda não está sensível à minha causa, provavelmente eu tenho que ter atividades que, antes de chegarem no tomador de decisão, convença a sociedade de que aquele tema é importante, né? Então, olhar para o contexto político. O perfil e a vocação da organização. Eu tenho organizações de perfil mais técnico, provavelmente elas não vão fazer ações de mobilização de rua, elas vão priorizar análises técnicas, uma relação direta com o tomador de decisão. Se eu tenho uma organização que tem uma pegada mais de mobilização, ela talvez priorize isso, né? Então, pensar em todas essas dimensões, os recursos que eu tenho, né, que são sempre limitados, os riscos, vão ajudar a melhor pensar as atividades. E aqui a gente reúne as atividades em 4 grandes campos, né? E damos alguns exemplos. Então, um campo de atividade advocacy pode ser entendido como lobby, quando a gente entende lobby como uma relação direta com o tomador de decisão. Outra nesse campo de manifestações e protestos, né, ações de visibilidade pública. Um terceiro campo, que é o campo das campanhas, de meios de comunicação. E um quarto campo, que é um campo mais interno, que deve fazer parte de uma estratégia de advocacy, que é como eu vou fortalecendo as capacidades aí da minha coalizão e dos meus parceiros, né, e da minha própria organização. Então, aqui é um menu de possíveis atividades, né? Certamente existem várias outras que não estão citadas aqui,
mas que a partir de todas essas reflexões permite a gente chegar e definir um conjunto de atividades que vão fazer parte da minha estratégia. E aí, enfim, um plano de atividades, né, com atividades, responsáveis, prazo e recursos. Um passo nono é gerenciar riscos, né, como toda atividade, mas uma atividade de advocacy que tem uma dimensão pública e que vai lidar com interesses, né? Você tem um conjunto de riscos que podem ser reputacionais, riscos para as pessoas, legais, para os relacionamentos, para as expectativas de mudanças políticas, né? Que precisam ser pensados e mapeados. Então, mapear o risco, pensar a probabilidade dele acontecer, o impacto dele na minha organização, na minha estratégia, e a partir daí priorizar e pensar ações de mitigação para esses riscos, né? E, por fim, monitorar e avaliar a minha estratégia. A gente sugere 4 níveis de monitoramento e avaliação. Um que é o mais simples, que é o de atividades, né? Então, se as atividades previstas estão sendo implementadas, se os resultados intermediários, né? Então, vamos imaginar que eu quero criar 1 milhão de hectares de unidade de conservação no Pará. Um resultado intermediário pode ser uma manifestação pública do governador favorável a essa criação. Então, se eu definir isso como resultado intermediário, ele pode ser um objeto do meu monitoramento. Um terceiro, o objetivo em si de advocacy. Então, se o meu objetivo é a criação de unidade de conservação, eu monitoro se isso está sendo alcançado. E uma quarta dimensão que é mais ampla, que é o ambiente político, né? Como que eu vou monitorando e avaliando os humores do ambiente político que impactam na minha estratégia. E, por fim, a cartilha ela apresenta um layout também, que é uma forma de sintetizar todos esses passos, né, ou os principais, para que vocês possam colocar tudo isso num papel só, né, numa folha só, e construir e deixar isso registrado para todo mundo ter uma noção do todo, né? Cada passo tem um método bem detalhado, com uma ferramenta que pode ser preenchida no detalhe, e aqui a ideia é que possa ser feita uma síntese da estratégia e isso fique visual e facilmente compreensível por todos aqueles que estão envolvidos, né? A ideia, então, é trazer um guia, né, como o nome, né, do documento diz, é um guia de formulação de estratégias. Não é uma receita de bolo, né, porque não existe para construir estratégias de advocacy. Não quer dizer que se seguir esses passos vai ter o sucesso garantido, longe disso, né? Mas é uma forma sistemática de construindo uma estratégia e pensando em elementos que são importantes para isso. E ter uma atenção, para finalizar, de que a estratégia ela tem que ser flexível, né? O advocacy ele lida com um ambiente político que ele é imprevisível e não é controlável por nenhuma organização individualmente. Então não adianta elaborar uma estratégia e se apegar a ela, porque o contexto pode mudar e aí você tem que mudar rapidamente a estratégia, tem que ter a capacidade de rapidamente reorientar as atividades, né? E isso é importante porque permite vocês revisitarem a estratégia e fazer as alterações que podem ser necessárias. Pessoal, falei um pouco rápido porque tinha bastante coisa, mas eu encerro por aqui. E a ideia é abrir, então, para a gente poder interagir, pelo menos aí por 15, 20 minutinhos, mesmo que a gente tenha que estender um pouquinho aí das 15 horas, mas ter essa oportunidade de interação com vocês. Eu acho que dá para vocês levantarem a mão virtualmente, para a gente ver quem quer falar, ou vocês colocam aqui no chat que querem falar, só para a gente ordenar um pouco aí, caso alguém queira trazer uma pergunta, ou mesmo uma observação, compartilhar uma experiência. Está aberto aí a todos. Renato, o pessoal vai fazer todas as perguntas pelo chat? Pode ser por áudio também, a gente ouve a voz por das áudio pessoas, também, né? mas quem preferir fazer por chat, boa ideia. Fique à vontade também. Alguém quer fazer uma primeira pergunta ou consideração, compartilhar alguma questão?
Todos tímidos. Senão eu vou perguntar para a Andréa pergunta para mim. Você vai fazer uma pergunta para mim? E aí eu tenho que fazer uma pergunta para você. Alguém, pessoal, tem a Daniela? Fique à vontade, então. Só abrir seu microfone e depois tem a Michele. A gente já faz as duas primeiras contribuições. Daniela? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Então, é o seguinte, eu trabalho na proteção animal mundial e trabalho nessa área de advocacy. Uma dificuldade que eu tenho, e pode ser uma dificuldade da organização que eu trabalho, mas já trabalhei em outras também, e parece que é uma coisa recorrente, eu sinto que às vezes falta uma definição conceitual do que é advocacy, que foi um pouco do que vocês trataram no começo da apresentação de vocês, né? E, por exemplo, a organização que eu trabalho, ela é muito mais focada, ela é uma organização que trabalha atualmente com campanhas, né? E advocacy é entendido como um sub-elemento do que são as campanhas. E eu sempre trabalhei desde uma perspectiva de que o advocacy é algo mais amplo, e eu gostei muito daquela imagem que vocês mostraram do contínuo ali de advocacy, uma das primeiras imagens que vocês mostraram que me ajudaram a situar onde está advocacy, onde está ações de comunicação, onde está ações de talvez mais relacionadas com ativismo. E aí eu queria perguntar se vocês têm alguma experiência ou alguma coisa que seja do ambiente teórico mesmo, para ajudar. Porque, por exemplo, o meu departamento que trabalha com advocacy tem muita dificuldade de explicar para campaigners, são pessoas que trabalham com campanha, que os objetivos e os resultados obtidos pelo trabalho de advocacy podem e geralmente vão ser mais de longo prazo. E isso gera uma frustração em termos de estabelecer objetivos, metas a serem cumpridas na área de advocacy, porque os resultados têm que acontecer num período de 2, 3 anos, que são geralmente os períodos das campanhas, né? Então, não sei se vocês têm alguma experiência, alguma coisa que vocês podem falar para me dar uma luz, assim, de como ajudar instituições a definirem o que é advocacy, quando que a campanha encaixa dentro da advocacy, quando que o advocacy é um elemento da campanha. Eu sei que é uma questão bastante conceitual que cabe a cada organização definir, né? Mas eu percebo que a minha vem trabalhando cada vez mais com campanha e entendendo a advocacy como um elemento dela. E isso eu percebo que gera muita confusão quando você tem que desenvolver uma estratégia, né, um planejamento lá de 2, 3 anos, porque os resultados esperados de advocacy nunca cabem naquele período de campanha que geralmente é bem menor, né? Então, qualquer luz aí é bem-vinda. E obrigada por fazer esse webinar, eu gostei bastante da proposta, parabéns. Renato, como que você quer fazer essa... A gente vai fazer as duas perguntas e depois a gente responde? A Michele vai fazer a pergunta pelo chat? Aqui, a Michele está fazendo a pergunta aqui agora. Tem mais alguém que quer fazer? A da Michele eu vou ler agora. Queria saber como faço para escolher o melhor grupo de interesse. Às vezes escolhemos alguns parceiros que acabam deixando o processo no meio do caminho. Legal, Michele, boa pergunta. Mais alguém quer trazer alguma questão? Aí a gente faz uma primeira rodada de 3 questões. Bianca, pode fazer a sua. Pode fazer as suas, quer fazer por áudio? Aí você precisa abrir só o seu microfone, Bianca. Beleza, ela vai fazer pelo chat, então acho que a gente pode ir respondendo as duas primeiras, André. Eu queria só trazer essa questão que a Daniela trouxe. A Andrea super apresentou, né, a discussão conceitual que nós trazemos no começo da cartilha, e é um debate assim muito bom e que pode não ter fim, né, porque cada um percebe de um jeito, né, e cada um traz, inclusive na sua narrativa, de uma forma, né. O que a gente trouxe no guia, eu acho que resolve, pelo menos em parte, as nossas dúvidas, é entender que a advocacy é uma estratégia para influenciar a política pública, né? E aí a gente tem um segundo dificultador quando fala dessa forma, que mas o que é política pública? E aí política pública a gente traz a definição, baseado no Leonardo Sec, que é qualquer ação estruturada que busca resolver um problema público. E por que a gente coloca dessa forma? Porque tanto um órgão governamental pode executar política pública, quando ele busca ações que tentam resolver problemas, ou também quando ele tem ações que produzem problemas, né? Mas também, colocando o conceito dessa forma, atores privados, dependendo do tipo de atuação que fazem,
a gente pode entender que eles executam políticas públicas, nesse conceito mais amplo de política pública. Então, se vocês que trabalham com a questão animal tentam influenciar uma política de compras de uma grande empresa, o impacto que isso vai ter pode ser compreendido como uma política pública. Então, a advocacy ele é um conceito guarda-chuva, e aí ele lança a mão de várias estratégias. Nessa lógica, lobby e ativismo são formas, são atividades que podem estar numa grande estratégia de advocacy, inclusive campanhas. Lobby é eu me reunir com o tomador de decisão. Numa estratégia de advocacy, eu posso ter ações de lobby. Uma manifestação pública é uma forma de pressionar o tomador de decisão. Então, o advocacy pode contemplar também ações de ativismo. Então, a advocacy, para a forma que a gente conceitua e a gente acha que pode ajudar a simplificar essas dificuldades de conceito, a gente coloca como uma estratégia para influenciar políticas públicas que lança a mão de uma série de atividades, de táticas e de estratégias, e que política pública contempla a ação feita por órgãos de Estado, mas também podem contemplar ações do próprio setor privado. E aí eu passo para a Andréa, se ela quiser trazer a questão de grupos de interesse e também a regulamentação do lobby. Oi. Bom, essa pergunta é super interessante, realmente, mas aí o que eu tenho para dizer sobre isso é o seguinte. Primeiro, a gente precisa ter claro que nem tudo é advocacy, tá? Então, por exemplo, existem algumas ações que você faz dentro de uma ação de advocacy, mas que não é advocacy stricto sensu. Como, por exemplo, campanhas para conscientização sobre determinado tema, campanhas que você faz para captação de recursos, né? Tudo isso faz parte da ação de advocacy, porque você precisa conscientizar, você precisa captar, mas não é o advocacy stricto sensu. Então, para ser advocacy, você precisa ter um call to action, tá? Para ter um chamamento para ação. Esse é um elemento que eu acho que é bem fácil de você traduzir para dentro da sua organização. Daniela, e outra questão que você traz que eu acho que realmente é relevante, que são os resultados. Os resultados são de longo prazo, mas tudo depende da forma como você vai construir o seu planejamento, né? Inclusive, na nossa metodologia, você deve ter verificado que a gente tem os resultados intermediários. Para diminuir o impacto, né, dessa dificuldade de engajar em processos de longo prazo, é que a gente vai construindo esses resultados intermediários. Então, são pequenos objetivos, né, que em inglês a gente vai chamando de milestones, justamente para que você consiga sempre engajar e mobilizar e incentivar os apoiadores da sua causa, tá? Outra questão que eu queria colocar também, que está relacionada à sua pergunta, é que, para além da questão da gente não ter um consenso sobre o que é o que não é advocacy, e é uma questão que eu sempre coloco nos meus cursos, cada organização precisa ter o seu próprio conceito de advocacy. Para isso, a gente precisa sentar, precisa refletir sobre a nossa visão, sobre a nossa missão, sobre qual é o legado que a gente quer deixar no mundo, né? De que forma que nós vamos impactar as políticas públicas daquele território e daí construir este conceito de advocacy que tem que fazer sentido para a organização como um todo, tá? Renato. Legal, André. Aí tem uma pergunta sobre a avaliação da regulamentação do lobby, né? Se seria benéfica. Aí acho que você pode também comentar um pouquinho, né? Se a regulamentação do lobby pode ser benéfica para as organizações que fazem advocacy. Tem algum comentário? Acho que a regulamentação do lobby ela é benéfica para a sociedade civil como um todo, né? Porque quando a gente está falando de regulamentar o lobby, na verdade você está falando de dar maior transparência e accountability para o processo decisório, né? Nós sabemos que as organizações da sociedade civil, elas sempre têm problemas com assimetria informacional. Então, os grupos de interesse melhor financiados vão conseguir mais recursos financeiros para fazer uma ação que é sempre uma ação de longo prazo. Com a regulamentação do lobby, o que a gente aclara? Né? Nós vamos trazer luz para quê? Nós vamos trazer luz para quem está falando com quem sobre o quê. Se o projeto de lei que está em tramitação no momento for alterado, porque da forma que a regulamentação do lobby está sendo tratada em nível federal nesse momento, realmente não vai trazer muitos impactos para a sociedade civil no sentido da transparência e do accountability, tá? Porque é muito fraco aquele projeto de lei com relação a esses dois elementos. Então, a gente precisaria, na verdade,
ter uma incidência política maior para transformar esse projeto em algo que vai trazer impactos para dar maior transparência e accountability para o processo decisório. De forma geral, é muito interessante saber com quem os tomadores de decisão estão falando sobre questões que afetam todos nós, né? Por isso que eu sou a favor da regulamentação do lobby, mas não da forma como ela está sendo discutida e a tentativa de implementação que se coloca agora. Agora, tem uma outra pergunta também, Renato, que foi feita, que é como escolhemos parceiros, né? Eu queria chamar a atenção que tem um passo específico lá da cartilha em que a gente coloca, né, as vantagens e as desvantagens de construir parcerias e coalizões, e seria interessante verificar com bastante atenção, principalmente com relação ao contexto, né? Nós só vamos fazer parcerias e construir coalizões com aqueles grupos de interesse que a gente já conhece, que a gente já confia, né? Parceria e coalizão é a construção de um laço de confiança, né? Então tem que levar essa questão em consideração e também a gente tem que ter muito claro o que o grupo que está sendo inserido na nossa estratégia, no que ele pode contribuir, tá? Então, lá na cartilha a gente tem alguns elementos assim bem objetivos e bem claros para que vocês possam fazer essa escolha de forma bem referenciada. Passo a palavra para você, Renato. Legal, André, obrigado. Pessoal, mais alguém, acho que foram contempladas as perguntas, né? Mais alguém tem alguma questão, quer compartilhar algo? Não? Então a gente pode caminhar para o final. Queria então agradecer aí a participação de todos, André e Jéssica, que estão lá em Piracicaba, a paciência de todos vocês. Quem puder, então, fique à vontade para acessar a cartilha e também para divulgar. É um documento que a gente fez com muito carinho, aí, uma contribuição, pois a gente entende que essas técnicas, né, essa forma mais estruturada de pensar estratégias pode aumentar a capacidade da sociedade civil em incidir em políticas públicas, o que é importante em qualquer momento histórico, mas na esquina da história em que vivemos é essencial a gente fortalecer a capacidade da sociedade evitar retrocessos e, no que for possível, avançar. Tá bom? Então, agradecemos a todos. André, quer fazer um último? Eu quero só agradecer, né? Agradecer por essa oportunidade e dizer que é realmente sensacional ter mais de 40 pessoas participando de um webinar na segunda-feira às 14 horas, né? Eu acho que esse elemento nos diz tudo sobre o momento apropriado de ter lançado esse guia. Agradeço a todos que participaram e a gente se vê por aí. Um grande beijo. Falou, gente. Obrigado.